Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Leandro Garbim, eu sou dessa área de testes e simulações, da área de pesquisa e desenvolvimento lá da Siemens e sou gerente da parte de um portfólio chamado STS, se chama Software and Testing Solutions, ou seja, é exatamente a união de testes com simulações. Eu vou tentar ilustrar um pouquinho mais aqui, agregando essa parte de elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, ou seja, as mais diversas matemáticas, junto com a parte física, com string gauge, acelerômetro, falando um pouco mais, né, do jargão, que é bem diferente daquilo que nós vimos hoje de manhã, né? Os que estão vindo agora da parte da tarde, bem-vindos. Tá? Os que ficaram aqui da parte da manhã, que bom, tá? Bacana que vocês ficaram. Então eu vou falar sobre essa parte de aplicação do GM Digital, aplicado tanto a produtos quanto a processos. Tá? Só fiz aqui uma agenda, falar um pouquinho dessa conceituação de Digital Twin, Digital Thread, né, o que seria Digital Twin do produto, Digital Twin da manufatura, Digital Twin da parte de serviços, ou também conhecido como a parte da performance, né, falar um pouco aí os desafios que a gente enfrenta nessa área de digitalização industrial, né, os processos, né, de desenvolvimento, ilustração em casos reais, alguns pontos importantes e, claro, né, a gente vai ficar sempre aberto aí para eventuais perguntas e respostas aí que a gente possa contribuir com o conhecimento de vocês. Então, bom, eu gosto de mostrar esse slide exatamente para vocês saberem com quem vocês estão falando, né? A Siemens é uma empresa centenária, tá? Fundada em Berlim. Então a Siemens nasceu elétrica. Tá? Então essa parte de desenvolvimento de motores elétricos, desenvolvimento dessa parte de eletrônica de potência, a Siemens tem muita tecnologia com relação a isso. Tá? Muita tecnologia. Nós, Siemens, Creative e a PS3, nós estamos exatamente aqui, ó, na Digital Industry. Tá? A Digital Industry faz parte, né, de todas essas business units que existem por aqui. Né? Eu costumo brincar que a Healthineers, né, é a prima rica. Né? A Healthineers é a que faz aqueles aparelhos, né, de tomógrafo, né, aqueles aparelhos de ressonância magnética e tudo mais. E nós estamos na Siemens Digital Industry Software. Tá? Exatamente para trabalhar na questão de digitalização industrial. Nós trabalhamos nas mais diversas áreas, mecânica, eletrônica, mecatrônica, IoT, IIoT, a parte de manufatura, operações, simulações, testes, ou seja, né, de tudo que compreende a questão da digitalização industrial, nós temos tecnologias. Tá? Hoje de manhã, o Daniel, nosso CEO, né, ele falou muito com relação às pessoas, ele falou muito com relação à parte estratégica, ou agora eu vou começar a funilar um pouco mais para a parte técnica em si daquilo que nós temos. Tá? E aqui tem um pouquinho, né, dos investimentos que a Siemens andou fazendo, né, desde 2007, tem os dados até 2021. Né, o Preactor aqui, né, no caso, entrou aqui por volta de 2013, mais ou menos, né, no portfólio da Siemens. Eu particularmente trabalho muito com esse pessoal aqui da LMS, né, que era da LMS, The Level Measurement Systems, uma empresa belga que a Siemens comprou também. O pessoal da CD Adapco, o Daniel veio dessa empresa aqui. Ó. O Daniel, ele era o Country Manager da CD Adapco aqui no Brasil, né, e ele, né, se tornou aí nosso CEO, como diversas outras tecnologias, Kuji, Saab, Medave, Mendix, são diversas empresas que a Siemens vai não só desenvolvendo internamente, né, implementando, aprimorando a codificação interna, como também comprando empresas no mercado. Né? Isso daí é algo bastante natural, né, nesse mundo das software houses. Né? E aqui a gente vê umas grandes tendências para a parte de máquinas industriais. Eu direcionei um pouquinho para essa parte de máquinas industriais, haja vista que o meu maior conhecimento está na parte de mobilidade. Tá? Carro, caminhão, trator, carreta. O meu mestrado, inclusive, foi na parte de implementos rodoviários. Tá? Trabalho muito com eletrificação veicular, eletrificação, hibridização, hidrogenização. Tá? A parte de hidrogênio, hidrogênio verde, hidrogênio azul, hidrogênio negro, hidrogênio... Tem 5 tipos de hidrogênio. Tá? A gente trabalha bastante nesse tipo de sentido. Mas, assim, como eu peguei aqui mais ou menos, né, um tipo de público que trabalha nessa parte de máquinas industriais, mas eu sempre vou tentar fazer um pouco de analogia com relação à parte de mobilidade, que haja vista que é o meu maior conhecimento. Tá? É o meu maior conhecimento. A gente vê que a grande tendência para essa parte de máquinas, por exemplo,
né? Trabalhar em personalização voltada ao consumidor, máquinas inteligentes, hiperautomação e uma concorrência global com modelos de negócio. Eu gosto muito de citar essa parte de concorrência global, né? Porque eu tenho um grande amigo austríaco que ele fala o seguinte, né? Pense global e faça local, né? A estratégia, claro, tem muitas empresas, inclusive aqui, muitas empresas multinacionais, não só 100% nacionais, inclusive fiquei bastante impressionado com algumas apresentações de hoje de manhã, da Falcon e da Hercules, achei muito interessante, né, que são empresas realmente 100% nacionais. Mas assim, nós temos, né, cada país tem, cada público tem, né, a sua peculiaridade, né? Voltando agora a fazer uma analogia para essa parte da mobilidade. Um veículo que roda na China, um senso de conforto de um chinês é totalmente diferente do que o nosso senso de conforto. O chinês acha a gente tudo louco, tá? Principalmente calibração de motor, né? Que o brasileiro gosta de sair no farol, na hora que colocou o pé no acelerador, o carro já vai. Chinês não. Ou seja, tem essa questão das peculiaridades e a digitalização industrial vem ajudar muito, não só a fazer grandes mudanças em pesquisa e desenvolvimento de produto, como também calibrações. No mundo automotivo usa-se muito a palavra tunagem, né? Tunagem de suspensão, ou talvez a tropicalização. Né? Por isso que eu gosto de citar bastante esse amigo austríaco, né? Que pense global e faça local. E com essa explosão de complexidade, como o Daniel também mostrou hoje de manhã, nós temos os nossos 3 grandes pilares de competitividade para um gêmeo digital abrangente. Muito obrigado. Vou precisar. Muito obrigado. Não estou muito legal, cara. Não estou muito legal. Muito obrigado. Ou seja, um gêmeo digital extremamente abrangente, com soluções personalizadas, colaborativas e um ecossistema totalmente flexível e aberto. Isso que é a nossa plataforma Accelerator, aonde o hoje encontro amanhã, que nós conseguimos trabalhar numa plataforma aberta, pessoas trabalhando em qualquer parte do mundo, num mesmo ambiente, tá? Voltando à questão de pesquisa e desenvolvimento de produto, desenhando algum CAD, fazendo algum teste. Poxa, que tipo de material que eu vou utilizar? Vou utilizar nióbio, vou utilizar grafeno, vou utilizar alumínio, vou utilizar aço de alta resistência. Ou seja, trabalhando nos mais diversos conceitos numa mesma plataforma, que é o Accelerator, tá? Que é a ferramenta principal da Siemens com relação a essa parte da digital thread, ou seja, essa linha digital conectando produto, manufatura, serviços, também conhecido como a parte de performance, tá? Com o grande objetivo de aumentar a velocidade, flexibilidade, qualidade e eficiência, e assim criando novos modelos de negócio, né? Achei muito interessante, né, dessa parte de como a digitalização pode criar novos modelos de negócio. Como estava brincando aqui, eu sou um pouco limitado, então eu gosto de dar casos reais, tá? Recentemente eu estive na Argentina, eu adoro a Argentina, eu acho um baita no país, muito legal, mas está dando dó lá, não está muito legal a situação lá da inflação, não está muito legal. Eu comi bem, cara, comi bem lá, eu comi bem. Tá? Mas tem um modelo de negócio da parte agrícola deles que eu achei muito legal. Muito legal. Muitos agricultores, fazendeiros aqui no Brasil, costumam comprar seus equipamentos. Vou comprar um trator, eu vou comprar uma colheitadeira, vou comprar uma semeadeira para ter dele. Não, eu quero isso para mim, né? Sou eu. Lá eles estão criando novos modelos de negócio, utilizando tecnologias digitais para alugar. Não quero mais comprar um pulverizador. Eu quero comprar área pulverizada. Eu não quero mais comprar uma plantadeira. Eu quero comprar hectares plantados. E isso, a engenharia digital, com tecnologias, por exemplo, como a nossa, tem muito a agregar sobre isso. Ou seja, criar novos modelos de negócio para a tua empresa. Empreender na sua empresa. Tá? Ou seja, a parte de digitalização industrial ajuda e muito nisso. Eu vou falar um pouco sobre gêmeo digital do produto, a parte de produção, também conhecida como manufatura, e a parte de performance digital. O que quer dizer isso? Tá? De novo, o meu maior conhecimento está na parte de pesquisa e desenvolvimento de produto.
Tá? Ou seja, trabalhar com cálculos, trabalhar com validações, trabalhar com testes, homologações, compulsórias ou não. Tá? Então, o meu maior conhecimento está nisso. Dentro de uma mesma plataforma, a gente consegue criar os mais diferentes cenários que pode acontecer com o teu produto quando está em campo. O teu produto quando está no cliente. Poxa, se eu abrir uma porta, quantas mil vezes eu vou poder abrir e fechar essa porta para que eu possa fazer uma análise de durabilidade, fadiga, por exemplo. Poxa, se eu deixar cair um determinado componente, será que ele vai quebrar ou não? Precisa atender alguma determinada norma? Aqui vem muito na questão de pesquisa e desenvolvimento do produto. Como eu vou manufaturar esse produto? Eu vou usinar? Eu vou forjar? Eu vou imprimir em 3D, inclusive vai ser o tema da minha outra apresentação, a parte de manufatura aditiva, inclusive manufatura aditiva não só para protótipo, manufatura aditiva seriada. Tá? Manufatura aditiva seriada. Já tem máquinas hoje que estão disponíveis aqui no Brasil, inclusive competindo com fundição. Vocês viram? Achei muito legal esse vídeo que o Ricardo mostrou. Vocês viram o desenho orgânico que teve daquela peça que de escoamento? Parecia uma válvula, né? Que eu acho, se eu não me engano, acho que é uma válvula. Não tem como fundir aquilo. Não tem como usinar aquilo. Não tem como injetar aquilo. Só tem como ser impresso em 3D. Tá? E a questão da performance. Aqui vem um grande pulo do gato. Por quê? Porque nós conseguimos utilizar dados reais vindos de campo para retroalimentar o seu modelo digital. Não só em pesquisa e desenvolvimento do produto, como também em produção. Que é daí que nós queremos exatamente, nosso grande objetivo é de unir os gêmeos digitais. Unir esses gêmeos digitais, ter uma visão holística de um gêmeo digital. Unindo produto, manufatura e serviços, também conhecido como performance. Ou seja, unindo toda essa parte de engenharia do produto, planejamento, produção, a execução da produção e os serviços. E retroalimentando para que você tenha um aprimoramento contínuo. Né? Você tenha um aprimoramento contínuo da sua validação, do seu produto, do seu processo. A Siemens é uma das únicas, eu diria que acho que é a única software house que desenvolve não só tecnologias digitais, incluindo rede neural, inteligência artificial, tudo mais, junto com a parte de testes, junto com a parte de hardware. Para quê? Para você unir exatamente o slide que o Daniel mostrou de manhã, unir o mundo real com o mundo virtual, criando um gêmeo digital abrangente. Tá? Eu não conheço outra software house que faça isso. E a Siemens tem diversos portfólios. Tá? Diversos portfólios. Tanto a parte de Mechanical Design Automation, Electronic Design Automation, o CAD. CAD mecânico, CAD elétrico. A parte de eletrônica embarcada, testes e simulações, é esse portfólio que eu sou responsável. Cloud Computing, IoT, IIoT, a parte de manufatura. A Siemens é muito forte na parte de manufatura. Não só a parte de APS, como também a parte de robótica, a parte de comissionamento virtual, a parte de balanceamento de linha de montagem, é muito forte nesse sentido. E o que eu quero abordar é um pouquinho mais esse portfólio aqui, que engloba todas as tecnologias voltadas a testes e simulações. Que tipo de teste, que tipo de simulação? Simulação 1D, por exemplo, né? O que é essa simulação 1D, também conhecida como simulação analítica? Você tem uma visão geral do seu projeto. De novo, usando exemplos reais. Acabamos de fazer um trabalho muito grande com uma empresa agrícola. Eu adoro a área agrícola. Adoro a área agrícola. É muito legal a área agrícola. E a parte de transportes também, que está no meu DNA. Que um trator conseguiu, por calibração, só calibração de motores, motor, suspensão e transmissão, 7% de redução de consumo de diesel. Imagine 7% de redução de consumo de uma fazenda no Mato Grosso. Coisa mais linda, a plantação de soja, a plantação de algodão, coisa mais linda. É muito legal. Sem mexer em pistão, sem mexer em virabrequim, sem mexer em engrenagem, mexendo em calibração.
calibração de ECU, por exemplo. Esse é um caso real que nós fizemos com esse tipo de simulação. Simulação de CAI 3D. O CAI 3D envolve as mais diversas matemáticas para simular os mais diversos fenômenos físicos. Como, por exemplo, elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, elementos de contorno, elementos discretos. Para quê? Poxa, eu quero simular ótica, eu quero simular fluido, eu quero simular ruído, eu quero fazer uma interação fluido-estrutura, eu quero fazer uma análise estática linear, quero fazer uma análise dinâmica, quero fazer uma análise harmônica. Eu vou dar alguns exemplos, eu gosto de soltar algumas palavras para vocês, aqueles que não estão tão acostumados, começar a ficar com isso em mente, porque daqui a pouco eu vou começar a dar exemplos práticos, exemplos reais de como isso pode ser aplicado, ou seja, utilizar a matemática para simular os mais diversos fenômenos físicos. E por último, a parte de testes, tá? Parte de testes experimentais, acelerometria, extensometria, LVDT, sensor resistivo de deslocamento. Para quê? Eu tenho um implemento rodoviário, tá? Eu tenho uma carreta. Essa carreta passa, por exemplo, numa cabeça de ponte. Aquela região do pescoço ali é bem chato quebrar. É bem chatinho. Então, eu consigo colar sensores em pontos específicos de um implemento rodoviário, por exemplo, e retroalimentar o meu modelo virtual. Para quê? Para que toda modificação que você venha fazer, poxa, eu vou trocar o material. Será que vai ser melhor ou pior? Não sei. Se o seu modelo estiver calibrado, você não precisa mais fazer teste físico. Você faz um teste virtual, com um nível de correlação ótimo. O que é ótimo, Leandro? É 100%? Não, não é 100%. 99%, 98%. Para critérios de engenharia, excelente. É excelente. Então, de novo, a Siemens, eu não conheço outra software house que une toda a parte de testes físicos experimentais com simulações virtuais. E agora eu vou começar a dar exemplos. De novo, comecei a soltar alguns para aqueles, né, que não estão tão familiarizados com esses tipos de jargão, elementos finitos, tudo mais, que é bem diferente, né, Eduardo? Bem diferente daquilo que nós vimos hoje de manhã, bem diferente. Mas exatamente, né, a gente quer passar uma mensagem para vocês que em todo o ciclo de digitalização industrial, a Siemens pode contribuir. A Siemens tem tecnologias para isso, e não só para pontos específicos. Pense numa cadeia como um todo. Lembra que eu falei da porta? Será que isso é só uma porta de um dispositivo de controle aqui, por exemplo? Será que é só uma porta? As soluções nunca são apenas mecânicas. Eu sou engenheiro mecatrônico, por exemplo. Eu brinco, né, que é o engenheiro pato, aquele que não aprende nem mecânica nem eletrônica, né? Engenheiro mecatrônico, né? Aquele que não aprende nenhum nem outro, mas eu sou mecatrônico. Dentro, por exemplo, numa mesma porta, olha a complexidade que se tem, por exemplo, de equipamentos, que você estava pensando até numa simples porta. Quantas vezes eu vou poder abrir e fechar? Qual é a força que eu vou poder colocar no meu interruptor? Qual é a força que eu vou poder colocar no meu interruptor sem que a minha porta quebre? Esse equipamento, ele é móvel? Ele não é móvel? Né? Como que vai ser a vibração, por exemplo, desse equipamento? Então, qual vai ser o princípio que eu vou partir? Um produto acabado. Agora eu vou voltar lá para o início e chegar nesse produto acabado, como a gente pode contribuir nesses desafios, por exemplo. O método tradicional, por exemplo, de fazer projetos, sempre tem a parte de planejamento, os requerimentos, às vezes vindo de marketing ou até mesmo vindo de um determinado cliente, toda a parte de conceituação, tá? Parte de mecânica, a parte elétrica, a parte pneumática, a parte de detalhamento de engenharia, né? Quais são né, as partes de circuitos elétricos, tem harness, né? Tem a parte de cabeamento, não tem a parte de cabeamento, vai ter interferência eletromagnética, não vai ter interferência eletromagnética, e, como vocês estão vendo aqui, todo um processo encadeado com o anterior, até chegar num comissionamento final de uma máquina real. Isso a gente entende que é um método tradicional.
que nós queremos sugerir? Qual que é a nossa provocação? Ao invés de ter processos paralelos, ao invés de ter processos sequenciais, ter processos paralelos, onde o gêmeo digital ele auxilia na integração de todas essas informações. O que altera em um interfere o outro, e você consegue ver isso de uma maneira online, digitalmente, com um nível de detalhamento, com um nível muito fidedigno com aquilo que vai acontecer na realidade. Tá? Com isso, reduzindo muito o seu tempo de comissionamento, até colocar, por exemplo, uma máquina em pleno funcionamento. Tá? A tecnologia está aí para isso. A tecnologia está aí para acelerar processos, a tecnologia está aí para economizar recursos naturais, a tecnologia está aí para economizar diesel, tá? Economizar matéria-prima, economizar energia elétrica, a tecnologia está aí para isso. Tá? Ou seja, a tecnologia não é um fim, a tecnologia é um meio de se chegar até onde está o seu objetivo. O seu objetivo não é mexer no APS. Poxa, eu vou ser um usuário de APS. Poxa, e daí? Eu quero o benefício que ele vai me dar. Então, o Ops Center não é o fim. O Ops Center é um meio de chegar no seu objetivo. Exatamente como isso que eu estou mostrando. Ou seja, implementar métodos avançados de pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento de produto. Tá? Eu morei um tempo na Alemanha e é muito legal. Né? Aqui também é uma religião bem alemã. Né? Eu vejo muito alemão que tem aqueles caderninhos do bolso. Que quando tem aquela ideia, poxa, eu vou transferir da cabeça para o papel, que a cabeça vai ficar, né, a cabeça fica mais livre para talvez pensar em outra coisa. Então, muitos projetos interessantes nascem quando você está no banheiro. Muitos projetos interessantes estão quando você está indo dormir. Tá? Inclusive, tem até um estudo sobre isso. Tem até um estudo. Quando você está mais relaxado, é daí que você tem as melhores ideias. Mas como começar a transformar essas ideias em 3D? E como transformar essas ideias de uma maneira que você consiga ter a certeza se a sua ideia vai funcionar ou não, envolvendo os mais complexos, as mais complexas variáveis, as mais complexas características, que até então, quando você teve a sua ideia, você não estava imaginando. Você não estava imaginando fazer isso. Então a gente consegue, numa mesma plataforma, transformar, passar a sua ideia da cabeça para o mundo digital, criando os mais diversos cenários de como a sua ideia vai funcionar na realidade, inclusive imputando erros. Poxa, eu vou imputar um determinado erro aqui, o que acontece? Tá? A gente consegue simular esses determinados efeitos. E não só isso, além de imputar esses erros, nós conseguimos, por exemplo, através de bibliotecas que já tem no próprio software, criar um comissionamento de como a máquina vai funcionar. Ou seja, estamos falando aqui em linguagem de máquina. A Siemens também é muito conhecida por a parte de automação. Tá? Agora, falando ao contrário, né? Normalmente a pessoa conhece mais a Siemens por automação e não por tecnologia de software. Né? Então, agora estou invertendo um pouco. A Siemens também tem toda essa parte de automação, é uma unidade chamada FA, que é a Factory Automation. Nós conseguimos, por meio de simulação computacional, por meio de digitalização, trabalhar em linguagem de máquina. Ou seja, tudo que você simulou, você transfere para a linguagem de máquina, e com isso a máquina sai funcionando exatamente da forma que você simulou. Isso sem erros. Não existe erro embutido aí. Tudo bem, hein, meu camarada? Posso continuar aqui? Achava que era eu que estava dando algum problema aqui. Ou seja, com isso a gente consegue ter um uso contínuo no conhecimento do processo de design, criando esse looping contínuo de inovação, esse looping contínuo de aprimoramento. Olha um exemplo aqui. É exatamente aquele exemplo lá. Tá? Poxa, quando você cria você tem uma determinada ideia, tá? Você precisa pensar em como produzir. Né? Então, a manufatura aditiva, isso está vindo com uma força muito grande. Tem muitas empresas ganhando dinheiro no Brasil
E não somente, eu não gosto de dar muito exemplo alemão, exemplo americano, exemplo chinês, não, eu gosto de dar exemplos locais. Tá? Exemplos locais, e não só exemplos, não, Embraer, Volkswagen, eu sou da terra da GM, tá? Eu sou de São Caetano do Sul, eu sou da terra da GM. Não, empresas pequenas e médias. Tá? Empresas pequenas e médias que estão, sim, ganhando dinheiro, ganhando tempo, criando inovação com manufatura aditiva. Olha um exemplo aqui. A Siemens é uma parceira grande da HP. Tá? A HP é uma fabricante de máquina também. Eles fabricam máquinas de impressão 3D, mas não só HP, diversas outras por aí. Só naquele componente, 34% de redução de custo da peça, 75% mais rápido, com 22% de melhora no controle de dados. Ou seja, aquilo que vocês imaginarem em manufatura aditiva, a Siemens tem tecnologia de A a Z. Tudo. Controle de dados, como vale a pena imprimir a peça, vale a pena em qual formato, qual é por exemplo, o material de suporte que eu vou utilizar, é manufatura aditiva metálica, é manufatura aditiva polimérica, doesn't matter, não tem problema algum, inclusive em compósitos, tá? Inclusive em compósitos. Eu tive muito contato com o pessoal de nióbio. Tá? Tive muito contato com o pessoal de nióbio. Fui para a China com eles e tudo mais. Por isso que eu conheço um pouquinho de aço de alta resistência aplicado em implementos rodoviários, aplicados em veículos comerciais. Não só em implementos rodoviários, aplicados em veículos comerciais. É possível imprimir em nióbio, tá? Com nível de resistência absurda. Absurda, absurda, absurda. E com isso a Siemens está partindo bastante para a nuvem. Tá? Inclusive agora, né, a questão de agora não, faz mais ou menos uns 2 anos, né, a Siemens tem investido bastante nessa questão de nuvem, trabalhando com software as a service, no sentido que o cliente paga enquanto usa, se não usa não precisa pagar, e com isso cria muito essa questão de flexibilidade. Não adianta, é uma relação de confiança. É uma relação de confiança. O cliente precisa confiar na tecnologia da Siemens para poder utilizar e utilizar isso como um meio e não como um fim. Se eu tenho benefício, eu vou continuar pagando. Se eu não tenho, não vou continuar pagando. Com isso é o desafio nosso, é o desafio das revendas, exatamente para dar um suporte técnico, dar treinamento, levar novidades para vocês. Eu adorei aqui o caso do camarada da Hércules hoje de manhã, que já está utilizando já o APS durante um bom tempo, 10 anos. Poxa, e com certeza tem funções que ele não sabe. Com certeza. Porque software é evolutivo. Software é evolutivo. Sempre tem algo novo. Aqui são alguns, um ecossistema, né, de toda a parte de tecnologia da Siemens. Não vou me atentar muito a isso não. E aqui eu vou pegar um outro exemplo de uma máquina real. Tá? De novo, usando dados reais, usando, né, exemplos reais. E não só ficar, né, na parte subjetiva. Essa daqui é uma máquina, tá, que imprime, né, um copinho, ou imprime essas bisnaguinhas. Vamos começar a destrinchar o nível de complexidade que a gente pode utilizar, o nível de digitalização que a gente pode implementar num projeto como esse, por exemplo. Olha alguns atributos que a gente precisa considerar, né, quando você está começando a projetar, quando você está começando a desenhar, né, uma máquina. Na sua performance, confiabilidade, principalmente a questão de garantia, pós-vendas, máquinas inteligentes, a eficiência dela, ou seja, a gente consegue integrar as mais diversas informações de uma maneira digital, de uma maneira extremamente fidedigna, realista, tá? Sabendo que quando você coloca esse produto à venda, quando você despacha esse produto, né, na logística, você tem a certeza que ele vai funcionar. E principalmente não vai dar recall. Eu que sou da área automotiva, recall falha em empresas. Tá? Recall fecha a fábrica de empresas. Tá? Então recall, quando começa a falar em recall e montadora, dá até um frio nas pernas, assim, né? Então recall é algo extremamente complexo, extremamente complexo. O que a gente consegue fazer, por exemplo? Fazer uma análise modal. Poxa, eu quero saber os modos de vibração dessa máquina para ver se ela vai entrar em ressonância ou não. Lembra da sua aula, né, da sua aula de mecânica, aquela ponte de Tacoma que entra em ressonância e tudo mais. Né? Acho que muito é legal, né? O pessoal vai falar, tô lembrado, quando o professor...
Então, é uma ressonância, a gente consegue fazer isso. Toda a parte de eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo de baixa frequência, eletromagnetismo de alta frequência. Os motores da Hércules, por exemplo, são projetados utilizando ferramentas Siemens. Tá? Tem ferramentas Siemens, né? Não só na parte de produção, na parte de manufatura, como o Gustavo mostrou, como também na parte de projetos, como várias outras que tem por aí. E a parte de alta frequência, simulação de alta frequência, de novo, dando alguns exemplos. Eu sou muito próximo da SAE Brasil. A SAE é a Associação de Engenharia Automotiva. Né? Sou muito próximo deles. E já fiz alguns cursos lá. E eu fiz um curso uma vez com um dos projetistas do Corcel 1. Venho, gente fina pra caramba, Omar Mur Madureira. Omar Mur Madureira. Tem mais um aluno aqui. Né? Gente fina demais. Um monte de gente fina. E sabe como é que é o teste de eletromagnetismo de alta frequência? Passar na Paulista. Se você passar com o veículo na Paulista e o veículo não desligar, não começar a ficar pipocando na Paulista, é que está blindado. Até hoje tem montadoras que faz isso. Até hoje. Claro que hoje já tem, né, aquelas câmeras que você consegue bombardear, né, o veículo com alta frequência, com antena, tudo mais, principalmente para fazer uma análise chamada MIMC, Electromagnetics Interference, Electromagnetics Compatibility, compatibilidade e interferência eletromagnética, dentro do CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, tem uma sala fenomenal sobre isso. Mas a Paulista é um bom exemplo. Olha o tanto de antena que não tem naquela Paulista, o tanto que os veículos são bombardeados, né, dessa parte eletromagnética. A gente consegue simular isso. Toda a parte de efeito térmico, a parte de ruídos e vibração. Aqui eu vou mostrar um exemplo que é identificar a fonte de ruído. Tem como abaixar esse negócio? Obrigado. Isso daqui é uma câmera sonora. Tá? É a união da física da acústica com a física da ótica. Você vê o som. Você vê de onde esse ruído vem vindo. Tá? Normalmente as mulheres, né, em carro, mulher odeia barulho em carro. Fica aquele nhaque. Mulher odeia isso. Não gosta. Minha esposa odeia. Mas muitas vezes você não consegue interferir. Você não consegue identificar de onde esse ruído vem vindo. Na área automotiva tem uma análise chamada BSR, Buzz, Squeak and Rattle, que é exatamente o contato entre peças plásticas e peças metálicas. Isso é um pepino. E a gente consegue, nós temos tecnologias com essa sound camera, que o belga, aqui no caso o Frank, em 2 minutos, ele monta ela com 81 microfones, uma câmera 3D e um laser, para você saber a distância de onde esse ruído vem vindo. Você consegue identificar de onde esse ruído vem vindo. É possível fazer isso para manutenção. Por exemplo, você direciona ela, por exemplo, para um rotor ou até mesmo para um rolamento. Pelo ruído emitido, a gente consegue entender se precisa ou não ter mais lubrificação, se precisa fazer algum tipo de manutenção. Estou um pouco do horário aqui. A parte de máquinas inteligentes, trabalhar com comissionamento virtual. Lembra que eu comentei que nós conseguimos, por simulação, por códigos digitais, trabalhar com linguagem de máquina, fazer um comissionamento digital, um teste baseado em modelo matemático. O Daniel mostrou um slide disso aqui hoje de manhã, que é o tal do MBSE, Model Based System Engineering, que é engenharia baseado em conceitos matemáticos. Nós conseguimos criar, né, um ambiente de uma forma tão fidedigna que, a partir da sua ideia, você sabe se, por exemplo, pode ter algum tipo de problema ou não quando ela estiver em uso, quando estiver em campo. Controles térmicos, toda essa parte. E manutenção, utilizando, por exemplo, uma realidade aumentada. Tá? A partir da realidade aumentada, ou até mesmo com óculos, né, o Google Glass, a gente consegue fazer simulações, tá? E entender se aquele determinado dispositivo pode ou não exceder uma determinada temperatura que foi previamente requerida. Tá? Ou seja, se está em norma, se não está em norma, se aquela temperatura pode causar algum dano
por exemplo, no produto final que a máquina está produzindo. E já partindo para os finalmente, o que a gente entende, né, do o Digital Twin em processos produtivos, né? O que o gerente da planta está preocupado? Em que condições obtenho o melhor resultado da minha produção? Preciso de uma ferramenta, né, para reproduzir e analisar as condições operacionais, históricos, tudo mais. Ou seja, ele está preocupado principalmente com a parte estratégica, né? Porém, o gerente de produção em qualidade tem outras preocupações. Não são as mesmas preocupações. Porém, que precisam estar inerentes, claro, à estratégia da empresa. Ela está mais preocupada com a frequência de produção, então ela precisa de uma ferramenta para identificar mais rápido os gargalos durante a produção. O processista tem, né, ele tem as mesmas preocupações? Não tem as mesmas preocupações, porém são inerentes à estratégia. Ou seja, nessa linha digital que a gente consegue criar, utilizando uma plataforma única, uma plataforma integrada com o seu processo produtivo, a gente consegue responder a cada uma das necessidades de cada departamento diferente da empresa. Até chegar ao ponto de você criar a sua fábrica digital. Com a sua fábrica digital, você consegue não só prever quando parar, você consegue prever essa parte de manutenção, você consegue fazer balanceamentos de linhas de montagem, por exemplo. Poxa, está entrando veículo híbrido. Poxa, o mesmo veículo híbrido vai ser montado na mesma linha de montagem de um veículo que é combustão interna. E aí? O que eu preciso fazer? Tá? Então, com meios digitais, a gente consegue simular muito isso. E criar cenários onde o nível de assertividade é muito grande. É muito grande. E por último, nós temos a gamificação do design e engenharia. Ou seja, os softwares hoje são muito fáceis de serem trabalhados. A curva de aprendizado de um software é muito rápida. Poxa, então eu posso errar mais fácil? Sim, você pode errar mais fácil. O que interessa muito mais é a capacidade. Interessa muito mais a sua vivência, interessa muito mais a sua experiência, no sentido de conceito, no sentido de, poxa, apertar botão hoje em dia, os softwares são muito fáceis de serem trabalhados. O melhor vinho é aquele que você bebe, o melhor software é aquele que você sabe mexer. Então o software, a curva de aprendizado de qualquer software, vou falar pelos da Siemens, por exemplo, são muito fáceis de serem trabalhados. O que vale muito mais a pena é a questão do conceito, a conceituação técnica de engenharia. Antes de você ser, por exemplo, no caso, calculista, eu sou engenheiro. Antes de eu ser um processista, antes de eu ser um analista, eu sou engenheiro, eu sou um técnico. Eu passei por 5 anos, 6 anos de engenharia, eu passei por 4 anos, por exemplo, 3 anos de técnico. Você precisa ter uma formação técnica para isso, mínima, exatamente para poder entender os conceitos, que hoje de manhã foi também bastante levado em consideração. Pessoal, esse daqui é o meu contato. Tá? Eu estou inteiríssimo à disposição. O objetivo agora foi exatamente passar esse conceito um pouquinho mais abrangente, já começar a funilar um pouco mais quanto a essas questões de digital twin, quanto a essas questões de cálculo, quanto a essas questões de pesquisa e desenvolvimento do produto. Tá? E na minha segunda vai ser um pouco mais técnica, um pouco mais. Ou seja, começar a apertar um pouco mais, principalmente voltado à manufatura aditiva, falar sobre otimização, falar sobre algoritmos genéticos, falar sobre otimização topológica. Né? De novo, estou soltando, né, alguns jargões que talvez algum de vocês não possam estar tão familiarizado, mas eu acho legal mostrar na prática o que acontece usando esse tipo de tecnologia. Obrigado.